te mostrar que Deus é na tua vida. O dia mau é um dia que Deus escolheu para manifestar a glória dele sobre a tua vida. Eu sei que o dia mau vem de pensa em morar. Eu sei que o dia mau vem de te tentar botar a culpa em todo mundo dele. Se o dia mau bateu na tua porta, é permissão de Deus. Ele quer te treinar em alguma área. Ele quer te ensinar alguma coisa. João capítulo 42, verso 5, ele diz: não, seus planos podem ser frustrados. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo: Senhor, eu não impedi nada que eu passei. Eu tenho certeza que eu estava em pecado. E os meus 3 amigos tentaram me fazer entender que eu estava em pecado. Mas a minha consciência, o Espírito que habita dentro de mim não me acusava de nada. Mas eu entendia que o Senhor estava gerando algo dentro de mim. Eu entendi que no meio da minha dor o Senhor estava me ensinando alguma coisa. O Senhor estava me ensinando a te contemplar. Não só no belo, não só nas coisas boas, mas o Senhor estava me ensinando a te contemplar no meio da tempestade. A tempestade estava assoladora, o vento está forte, o mar está bravio. Pedro consegue reconhecer Jesus no meio da tempestade. Se eu, Senhor, me mando entrar contigo por sobre as águas, Jesus Cristo disse: vem. A tempestade é para te aproximar de Jesus. A tempestade é para me ensinar a andar na direção de Jesus. Não deixa a tempestade te levar para longe da presença e da casa do Pai. Mas a tempestade estourou, se o dia não chegou. Deus quer te ensinar alguma coisa nessa situação. Aleluia! Espírito de Deus, fale com a tua igreja nessa noite. Eu não sei como seus filhos entraram nesse lugar. Eu não sei qual é a expectativa que eles estão colocando para o estudo dessa noite. Eu estou com uma grande expectativa que tem coisas grandes que eu irá fazer na nossa vida através da tua palavra. Mas se tem alguém cansado, dá a nossa força. Se tem alguém abatido, multiplica as forças. Se tem alguém chateado com o homem, direciona a visão desse crente para a cruz, não para o homem. Porque quando eu olho para o homem, eu enxergo falhas. Quando eu olho para o homem, eu vejo defeitos. Quando eu olho para o homem, eu vejo alguém que está em processo. O Criador está trabalhando no vaso ainda. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo tudo perfeito. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo defeito. Quando eu olho para a cruz, eu só vejo amor. Quando eu olho para a cruz, eu só vejo misericórdia. Ensino nascido da graça, olha para a cruz, Senhor. Atirar os olhos do homem falho, caído e pecador. E colocar os olhos na cruz do Senhor Jesus Cristo, aquele que não falha, aquele que diz: ainda estará esse dia o sol, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque quando eu decido operar, quem pode impedir? Que a nossa confiança possa estar no Senhor. Fica conosco. Só as peças que eu te peço, e já te agradeço, no nome maravilhoso de Jesus. No nome maravilhoso de Jesus. Você pode aplaudir ao Jesus? Dá uma grande escuta nessa salva de palmas aí. Mais uma vez, graças a Deus na igreja, amém? Amém. Nós iremos falar hoje de um assunto muito interessante. O tema do estudo nessa noite é: as circunstâncias não mudam a promessa. Quantos tem promessa do Senhor nessa noite? Quantos tem promessa que Deus ainda não realizou? Ele falou, mas não realizou. Quantos creem que aquilo que Deus prometeu Ele vai realizar? Queridos, as circunstâncias não mudam a promessa. Esse texto que eu acabei de ler com você no capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do verso 18. Eu sou apaixonado por esse texto. Olha o que Paulo vai dizer: irmão, você que é amante da palavra do Senhor, você não pode ver um texto desse e não reagir com isso. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, para os irmãos da igreja de Corinto: olha, vocês não podem atentar para as coisas que vocês estão vendo, mas vocês têm que atentar para aquilo que vocês não estão vendo. Porque as coisas que vocês estão vendo são passageiras, mas as coisas que vocês não estão vendo, essas são temporais, essas são eternas. Aqui está um estudo só sobre o tema: coisas passageiras e coisas eternas. Aqui está um estudo para as 3 semanas, para a gente ficar 3 semanas só falando de coisas passageiras e coisas eternas. Só que Paulo está dizendo para a igreja que quando eu gasto muita energia em coisas que são passageiras,
consigo enxergar as coisas que são eternas. Se você gasta muita energia com as lutas que estão de perto e te rodeiam, dificilmente você vai colocar a sua visão do futuro nas promessas eternas de Deus. Essa é a missão de Satanás. Fazer, pastorando aqui, muitas lutas nos rodeios tão perto, a ponto da gente ficar com os olhos presos só nisso que está perto da gente e não olhar para o futuro, não olhar para frente. E Paulo está dizendo, quando eu olho para frente, quando eu olho para o futuro, eu estou olhando para as promessas de Deus que são eternas. Mas quando eu olho para as coisas que são temporais, ele está dizendo, vai passar. Percebeu que a gente gasta muita energia com lutas e dificilmente gastamos energia para permanecermos de pé acreditando na promessa de vocês? Eu vou repetir. Nós gastamos uma força descomunal com lutas que muito perto estão perto de nós, tentando desestabilizar emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Mas essa mesma força que a gente gasta fixando os olhos naquilo que são temporais. Você já passou por temporal? Já passou por temporal? Eu morei numa casa que era de telha, aquela telha tecnite, aquela telha fininha. Cara, quando dava aquele temporal, eu era mais novo, era criança, parecia que o telhado ia quebrar, como chuva de granizo. Parecia que o telhado ia quebrar, de ficava com muito medo. E quando tu beijava, então, meu Deus. A minha tia corria para minha casa, estava todo mundo lá, morrendo de medo de voar pelos trovões. Eu não tinha muito medo de voar pelos trovões quando era criança. Mas o temporal parecia que ia quebrar tudo. Só que daqui a pouco, um temporal você pode reparar. Dificilmente um temporal dura uma hora, pastores. Com a mesma intensidade que passa embora. Dificilmente um temporal dura 3 horas, uma semana, 5 dias. Não, o temporal vem com a mesma força que ele veio. Que te abala, que mexe na estrutura, ele vai embora, passa, daqui a pouco sai um arco-íris. Pode reparar, depois de todo temporal com um arco-íris. Repara, você olha para o céu e começa a olhar. Vai lá diante, você vai ver. Deus falou, depois que eu mandar um grande temporal, eu vou botar arco-íris no céu para mostrar para vocês que eu não esqueci da promessa que eu falei para vocês que não destruo essa terra com dilúvio. Todo temporal, vamos chover, vamos temporal, que está correndo, vamos chuva forte, 1 hora no mar, 50 minutos, 1 hora. Com a mesma força que vem, ele vai. Depois de ver o arco-íris no céu, e por bondade de misericórdia, Deus coloca até o sol. O sol, não tem problema sol. Assim as nossas lutas, irmãos, ela vem com muita força para nos estabilizar, para nos tirar do eixo, mas fica os pés no chão, na rocha, na palavra que é Cristo Jesus. Tira o seu temporal, olha para ali do temporal que vai passar, e daqui a pouco o temporal foi embora, você vai continuar contemplando o sol. Glória. A Bíblia faz comparação a minha, você de águia, o tempo todo. E você já viu o que a águia faz? A águia, irmãos, a águia é um animal muito inteligente. Por ela ter uma visão aguçada e chegar muito longe, ela consegue contemplar uma tempestade que está a 30 quilômetros de distância, cujos passarinhos estão aqui dentro do contemplado. Os pardais estão aqui no contemplado. Você começa a descobrir que vai vir um temporal, talvez pelas andorinhas. Elas começam a voar. Pode reparar que o apóstolo era muito pro céu, né? Eu fico olhando muito pro céu, eu presto muita atenção na natureza. A natureza dá muita mensagem para pregar nessa tarde. Eu aprendi que só mistura Davi. Davi, os salmos dele falam muito da natureza. Então, as andorinhas, você vê muita andorinha balançando para cá, daqui a pouco começa a ventar. Os mais antigos, eles ensinam isso, e é verdade. Por quê? Porque tem mais experiência que nós. E aí, aparece aquele monte de andorinha voando, daqui a pouco, pode reparar, passa 10, 15 minutos, vem ventos, e ventos fortes. Quando isso é notório para mim e para você, a águia já enxergou isso há muito tempo. A águia já enxergou vindo lá na central uma grande tempestade. O que ela faz? Ela não entra para debaixo da tempestade, ela se prepara para atravessar a tempestade. Ela alça voo acima da tempestade, enquanto está todo mundo aqui embaixo sofrendo. Os pardais estão sofrendo a tempestade. A água está acima da tempestade, tranquilo. Quando a tempestade passa e todo mundo aqui está molhado, secando, a água está tranquila, porque ela aprendeu a viver na tempestade. Após que quando a tempestade é muito alta, quando a tempestade é muito densa, que não tem como. Com aquela onda do mar que vem, você agora. Ou eu vou por cima, não está muito alta a onda. Se for por baixo, eu vou caixote. Então, o cavalo um buraco no meio da onda, vou deixar ela passar. Só para quem está praia. Aí, irmão, tem tempestade que a água não consegue
voar por cima também, que tem um teto que ela bate que não dá mais para ela voar. Cada altitude. Ela atravessa na tempestade. Mas qual a diferença então? Aprenda com a água. Enquanto está todo mundo sofrendo tempestade aqui embaixo, a água está no meio da tempestade. Lutando, apóstolo? Não. A águia, grava isso na tapa do coração. A águia usa a tempestade ao seu favor. Se você for de boca aberta, você deve explicar. Aqui embaixo a água faz muita força. Porque ela não é da terra. Ela é do céu. Como ela não quer fazer muita força, ela só vive nas partes bem altas do céu, porque as correntes do vento levam ela para cá. Dificilmente você vai ter bater uma asa, ela só fica para dentro. Então a águia, ela descobriu que ela pode usar a força do vento da tempestade a seu favor. Enquanto está todo mundo sofrendo embaixo da tempestade, a águia te ensina a descansar no meio da tempestade. Quando a tempestade vem, a águia ela não tenta atravessar a tempestade, não vai fazer nada, ela só abre as asas e plana no meio da tempestade. Ou seja, ela descansa no meio da tempestade. Ela descobriu que dá para ela descansar no meio da tempestade. Então eu perguntei de propósito quem tem promessas, e todos falaram que tem promessa. Só que eu quero que você entenda uma coisa, você que tem promessas de Deus, o dia em que Deus usou um profeta para falar para você que ia fazer algo na tua vida e que tem promessa na tua vida, o mundo espiritual ouviu. Não foi só as pessoas que estavam onde você estava, no monte, na igreja, não sei. As pessoas ouviram, Deus vai fazer na casa do irmão tal, na vida do irmão tal. E Deus falou para fazer na vida do irmão tal, para salvar a família, está tocando lá, cuidando. Só que não só as pessoas que estavam ali ouviram, mas o mundo espiritual também ouviu. E o mundo espiritual que eu falo só dos anjos que trabalham por aqueles que têm da vida eterna. Mas os demônios também ouviram que Deus tem uma promessa sobre a tua vida, a cumpri-la. E por Satanás ouvir que Deus tem promessa a realizar na tua vida e através da sua vida, algumas coisas Satanás vai começar a fazer no mundo espiritual para que as promessas não se cumpram na sua vida. Vamos compreender até aqui? Amém. Só que Satanás ele não é satisfeito, ele é inteligente demais também. Ele descobriu que contra Deus não tem como lutar. Satanás descobriu que não tem como impedir aquilo que Deus falou que vai fazer, aquilo que Ele vai liberar para a nossa vida, Ele vai fazer. Satanás não tem poder de impedir, amém? Amém. Mas Ele pode trabalhar aqui na terra para me tirar, para te tirar, para nos tirar do centro, da posição de onde Deus quer que nós estejamos, para que nós venhamos desfrutar das promessas. Então, de repente, a promessa que Deus fez, o tempo passou, e você está começando a acreditar que Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu. Deus não se esquece de nada. Quem sabe, talvez, você está no centro da promessa do Senhor. Quem sabe a promessa não se cumpriu na tua vida, na minha vida ainda, porque Deus falou, fiquem em X, que lá vou cumprir a promessa da sua vida. E as tempestades vieram contra mim, contra a tua vida, e nos empurraram para Y. Quando Deus olha para X para poder liberar a promessa para cumprir, nós estamos fora do centro da vontade do Senhor, estamos em Y, ou em W, menos em X. Então o que Deus faz? O Espírito Santo convence esse meu filho amado que o melhor não dá para ele começar a viver aquilo que eu prometi há mais de 10, 15, 20, 50, 100 anos atrás na vida dele. Ele não desfrutou ainda desse cumprimento de promessa na vida dele. Não é porque eu não quero, não é porque eu sou ruim, não é porque eu não esqueci, é porque ele está fora de Y, ele está num lugar que eu não quero que ele esteja, ele precisa voltar. E o Espírito Santo vai te conversando todo dia a voltar para X. Você já viu nessa igreja aqui? Varão. Tem igreja que veio para X aqui, estava de inverno, veio para a igreja, todo dia tem testemunho para contar. O que é isso, apóstolo? Você está o tempo todo testemunhando? É que tinha muita promessa na vida dele atrasada, e na culpa de Deus, Deus foi liberando o anjo, pensamento meu, o anjo descia, o Senhor, mas que eu vou liberar a pessoa mortal. Sim, mas ele não está em X, ele está em Y, guarda aqui, deixa privado aqui, e vai falando, um dia ele vai voltar para X, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele, quando ele voltar para X, quando ele sair de Y, quando ele sair de W, entrar para o centro da minha vontade, eu começo a liberar de enxurrada tudo aquilo que eu prometi. As bênçãos vão ficar estacionadas aqui, as bênçãos são tuas, mas quando você estiver no centro da vontade do Senhor, ele vai começar a cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Tem alguém querendo essa palavra? Eu estou gastando tempo nessa introdução para você entender algumas coisas, que Deus ama cumprir promessas. Quando eu olho para mim, eu vejo Deus cumprindo, irmãos. Deus tem mais vontade de te dar do que nós pedimos. Só você que eu vou pedir isso.
Eu que quero te dar isso. Maravilha. Efésios 3:20, Paulo vai dizer que Deus é poderoso para operar em nós infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Deus quer fazer, mas a gente dá trabalho no Espírito Santo, porque às vezes a gente não quer entender que as coisas estão travadas na nossa vida, não é culpa de Deus. E vou te falar mais, irmão, nem culpa dos demônios, às vezes a culpa é nossa mesmo. Eu quero estar isso, eu acho isso bonitinho, é bom estar isso, mas Deus falou, mas não é que eu te contei. Você lembra de Isaac, quando veio a fome, ele quer descer para gerar, Deus falou, permaneça na terra que eu vou te honrar. Não só permaneça nessa terra, semeia dela. E Deus faz ele colher no mesmo ano, sem medida, porque o Senhor abençoado. Então o problema não está no local, o problema está em nós. Porque até no deserto, Deus pode cumprir promessas. Aleluia. E Paulo está dizendo aqui, Paulo quando diz esse texto, para nós não tentarmos, não fixarmos, não prestarmos atenção naquilo que é passageiro, mas fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno. Paulo sabia o que ele estava falando. Paulo, quando ele se converteu, ele recebeu um chamado do Senhor. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Um homem que nós devemos mais de 70% do Novo Testamento está escrito por causa da vida do apóstolo Paulo. Então, nós vamos aprender com quem tem gabarito para nos ensinar como não tirar os olhos da promessa, o que fazer, porque ele tem promessa, ele tinha promessa, e por ele ter promessa, os adversários se encontram muitas vezes para fazer com que Paulo tirasse os olhos da promessa. Se Paulo, irmão, por um momento tirasse os olhos da promessa, nós não estaríamos aqui nessa noite falando dele. Se Paulo tirasse os olhos da promessa, nós não teríamos 70% do Novo Testamento, as cartas paulinas, de muitas discussões, muita valia para nós. Nós até hoje estaremos vivendo, porque tem muita igreja que vive isso, nós não viveríamos a graça do Senhor. Nós entendemos hoje a graça do Senhor por causa das cartas do apóstolo Paulo. Um homem versátil na lei, mas recebeu de Deus a graça, e agora ele ensina a igreja do Novo Testamento o que é graça. Se Paulo não escreve essas coisas, todos nós viveríamos ainda no costume judaico da antiga aliança. E ia ser muito difícil para nós ser crentes hoje. Então, as circunstâncias não mudam a promessa. Repete comigo, as circunstâncias não mudam a promessa. Existem algumas coisas que podem acontecer comigo e com você para fazer com que nós tiremos os olhos da promessa. Quantos querem saber? Amém. A primeira coisa, você que vai anotar nada aí, a primeira coisa que pode acontecer na minha vida, na tua vida, que temos promessa do Senhor, para que nós vamos tirar os olhos da promessa. Anota com vontade, anota até a caixa da folha. O vento sopra. Todo mundo que foi chamado por Deus, que Deus fez promessas para a vida dele, se prepare que o vento vai soprar. Lembra que eu te falei que quando Deus usou alguém para te fazer promessa, para falar pela boca do profeta, que ia fazer coisas na sua vida, que estava te sacando para algo muito grande para o reino dele, as pessoas que estavam onde você estava ouvindo essa promessa que Deus te fez, os anjos ouviram essa promessa e os demônios também ouviram essa promessa. Os anjos vão trabalhar para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, mas os demônios vão trabalhar para te tirar do centro da vontade do Senhor, para que não haja cumprimento de promessa. Então você que foi chamado pelo Senhor e Deus te fez promessas para algo na tua vida, que vai fazer na tua vida, e a partir da tua vida, se prepare, o vento vai soprar. Abre comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Volta um pouco aí para mim em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero ler com você somente um verso número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Verso de número 14. Você achou? Está escrito assim: mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. Qual é o nome do pé de vento? Euroquilão. Euroquilão. Esse capítulo 27 de Atos dos Apóstolos narra a história onde Paulo, ele foi determinado que Paulo vai para a Itália. Ele precisa se apresentar a César. Paulo precisa chegar a Roma. Ele descobriu que Paulo tinha cidadania romana. Então agora Paulo está em um navio
com muitos outros presos. E de repente, os ventos começam a ficar contrários. Lá pelo verso 4 diz: eles vão navegando com muita dificuldade. Eles passam pela Panfilha. E aí, no meio do caminho, eles descobrem um navio, verso 6, que vai para Alexandria, que está indo para onde eles estão indo. E todos embarcam nele. Agora eles estão navegando muitos dias e muitas noites. Verso 7 diz isso. Com muita dificuldade. Eles remavam, mas não tinham força. O vento batia contrário. Verso 8 diz que com muita dificuldade eles chegam num lugar chamado Bons Portos. Porque toda vez que você estiver atravessando uma grande dificuldade, o teu Deus vai permitir você dar uma paradinha em Bons Portos para recuperar suas forças. A tempestade nunca é para nos matar, irmão. Sempre você pode reparar que no meio de toda tempestade que você atravessa, Deus traz no meio da tempestade uma calmaria. E você fala, meu Deus, eu pensei que ia melhorar, daqui a pouco piora de novo. Não, os bons portos é só para você pegar o fôlego. Mas você ainda não chegou onde Deus quer que você chegue. E aí a Bíblia vai continuar dizendo nesse capítulo 27. Eles passam muito tempo com o perigo de perder a embarcação, a tempestade está forte. E já tinha passado o período deles jejuar, tinha acabado o período de jejuar muitos dias. Eles estão lá no meio do mar, sofrendo forte ataque do vento, contra a embarcação com o perigo de perder a vida. E como esses ventos não cessam, a Bíblia agora vai dar nome ao vento Euro-Aquilão, que bate com tanta força nessa embarcação, que parece que eles vão morrer, estão com medo de perder a vida. Paulo se levanta no meio do barco e fala: vocês não me ouviram lá atrás? Porque a Bíblia diz que o homem do navio vinha mais do que o outro, do que o que Paulo dizia. Quem vai ouvir o preso? O apóstolo Paulo era preso. Mas por que isso está acontecendo? Porque Paulo tem uma chamada de Deus. E por ter uma chamada de Deus, o vento sopra. E esse Euro-Aquilão não é um vento qualquer. A Bíblia diz que ele vem do Nordeste. Vem do Nordeste, é um vento que ele vem de baixo para cima. E parece que vai destruir a embarcação e começa a arrebentar a embarcação. E Paulo fala: gente, se vocês tivessem ouvido antes, mas já tem muito tempo que a gente não come nada. O jejum. Vamos comer outra coisa. Eles não sabiam se era noite, se era dia. Em alto mar, tempestade, tempo fechado, muitos dias sem comer nada. E Paulo orienta eles a comer. E aí Paulo vai trazer uma palavra de calmaria para esse povo no meio da tempestade. Olha, fique tranquilo. A embarcação vai ser com muita dificuldade. A nossa navegação vai ser com muita dificuldade. Mas fica tranquilo, porque o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo que apareceu para mim essa noite e falou que todos que estão no barco, ninguém vai morrer. Glória. Eu entendo, irmão, que no meio de toda a tempestade que você está atravessando, Deus sempre vai levantar um profeta para trazer uma palavra de calmaria para você no meio da tempestade. É porque o adversário tenta fazer para mim e você entender que toda tempestade que nós estamos atravessando, Deus quer nos matar. E toda tempestade que nós atravessamos tem um propósito da parte de Deus. Aleluia. Uma pergunta para Deus: Senhor, qual o propósito de estar atravessando essa tempestade? Mas a gente gasta a mesma força para falar assim: por que eu estou passando por isso? Eu sou ferro notícia, eu estou puto, eu faço tudo. Não é por quê, irmão, é para quê? Há um propósito de estar atravessando essa tempestade. Verdade. Paulo precisava chegar lá na Itália. Ele precisava pregar na Itália. O adversário estava tentando impedir que Paulo chegasse lá, para descumprir coisa na vida de Paulo lá quando ele chegasse lá. Então o que o adversário faz? Manda o seu aquilhão da vida. Uma tempestade fora do normal. Chuva, sempre normal. Mas pode reparar que não é sempre que tem tempestade. Não é todo dia que tem tempestade forte, com ventos fortes, com chuva forte. A tempestade que era com chuva e era com vento. O Euro-Aquilão é uma tempestade que vem do leste, é um vento que vem do leste, mas ele traz chuva também, ele traz não só vento, mas chuva. Então o vento está soprando e a chuva está muito forte, então eles não sabem se é de dia, se é de noite. E a embarcação está começando a perder as coisas do pau fora. Vamos jogar as coisas da embarcação fora. A gente vai navegar com muita dificuldade por causa do vento, por causa da tempestade. Mas Deus falou que a gente vai chegar a algum lugar. Aleluia. Porque eu preciso representar César. Paulo está dizendo, irmão, que os ventos que vêm contra a vida dele não podem impedir
chegar a César, capetada, manda uma tempestade diferenciada, para ver se ele vai continuar com os olhos na promessa ou se ele vai colocar os olhos na tempestade. A tempestade está aqui, eu quero que você entenda isso, grava isso no teu coração. A tempestade está aqui tentando chegar a Paulo, e Paulo está olhando lá para frente, lá para a Itália. Gente, Paulo está confortável no mesmo barco que todo mundo, atravessando a mesma tempestade, mas qual é a diferença, apóstolo? Paulo tinha promessas. Não, você não entendeu. Você está em situações com muitas pessoas que não têm promessa. Você está no mesmo barco, atravessando a mesma luta, está todo mundo desesperado achando que vai morrer. É nesse momento que os Espírito faz você lembrar. Por que você está se desesperando com essa força desse vento, com essa tempestade como os demais? Os demais não têm promessa, mas você tem, você precisa chegar lá. Glória! Você ser presente a César, lá na Itália, você precisa chegar lá. Essa tempestade é para tentar te impedir de chegar lá. Mas Paulo, tira os olhos da tempestade e olha lá para frente, para onde você precisa chegar. Aleluia! A tempestade está roubando a tua paz. A tempestade está conseguindo te cegar, está conseguindo tirar a tua visão. Apóstolo, onde eu é luta? Apóstolo, onde eu é luta? Luta aqui, luta ali, luta aqui, luta no trabalho, luta em casa. É muita luta, muita luta. E as promessas? O que Deus falou para fazer? Não, a gente tem muita facilidade de se esquecer das promessas, irmão. Mas a gente se fixa, se firma, se amarra nas tempestades. Paulo está dizendo, irmão, não atente para aquilo que é passageiro, mas fixe seus olhos para o que é eterno. As lutas vão passar, as tempestades vão passar, mas a promessa que Deus fez é eterna. Não dá para acontecer tempestade que faça com que Deus desista de cumprir aquilo que Ele te prometeu. Então a Bíblia vai dizer que eles começam aí nesse capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E pá! Quebra o leme. Começa a jogar os mantimentos para fora. Paulo quer aliviar a bagagem do navio por causa dessa tempestade. E aqui está o nosso problema. No meio dessa tempestade, a gente agrega mais coisa para a nossa embarcação. O navio fica mais pesado ainda. Como que eu faço isso, apóstolo? É simples. No meio da tempestade que você está atravessando, você coloca dentro do teu barco um monte de pessoas que não aguentam passar pelo que você está passando, que não tem a mesma promessa que você tem, e elas só fazem peso no barco. Paulo começa a tirar do navio as coisas. Para as pessoas é desperdício jogar as comidas para jogar fora, mas Paulo está preservando a embarcação que está no barco. Por quê? Porque tem promessa. Não quer dizer que você tem promessa que os eurapilhões vão se levantar. Eita! Mas se os eurapilhões da vida se levantando contra mim, contra a tua vida, você precisa acreditar que tu vai chegar lá na Itália. Aleluia! Importa que você tem que aparecer lá. Nem que Deus manda um anjo descer para te confortar toda a tempestade. Deus faz isso, tu não pode. É colocar os olhos no meio da tempestade e esquecer da promessa que Ele te fez. Aleluia! Eu passo mal porque eu vejo muito crente esquecendo das promessas muito rápido. Caramba! Irmãos, escuta o que eu vou te falar. Pregar é muito bonitinho. Eu gosto de montar pregadores, eu gosto da igreja pregando. Eu só não tenho o poder de fazer você ter estrutura para aguentar as tempestades. Eu vejo todo mundo querendo pregar. Prega aqui, prega lá, prega aqui dentro, prega fora. E glória a Deus, o reino tem que avançar. Mas esses mesmos crentes do nosso ministério que prega aqui, prega lá, quando o vento sopra, a estrutura vai embora. Ai! Aí me perguntaram uma vez, apóstolo, o senhor a sua resposta é cor de rinoceronte. E glória a Deus que eu chamava o meu pastor assim também, cor de rinoceronte. Tenta arrebentar com o cor de rinoceronte. Vai fazer dano nas costas dele. As pancadas vem. Mas só anda tanto tempo assim, sem parar. Porque eu descobri que pregar é só um requisito do meu ministério. Mas o que tem um motivo de pé até hoje é a resistência nas promessas que Deus me fez. Glória! Muita gente caminha comigo e gosta de caminhar comigo, mas quando o vento começa a soprar, eu vou embora, eu não aguento ficar. Já tem pastores que eu creio, que eu sou irmão, vocês estão com muita palavra, tem sua palavra, eu vou embora. Pastores falar que nós estamos sofrendo a palavra, que não dá para ficar aqui, vou embora. Se aproximou, o coro começou a cantar o nome deles. A gente foi na casa de fazer oração, vamos ajudar, eles não conseguiam vir. Então a gente deixou ir. Não traga para a sua tempestade, para a sua embarcação, quem não quer ir, irmão. Deixa aí. Deixa aí. Vai fazer peso na sua embarcação e você de repente não chega na Itália, onde quer que você chegue. Varão! Então Paulo começa a jogar. Agora, o dono da
Porque a tempestade ela vem para isso, para mostrar que é líder que não é. É. Quando a tempestade vem, todo mundo se desespera. O líder sempre dá uma palavra de direcionamento. Segura aqui, mantém a porta aqui, segura aqui. Ô, glória! Sustenta aqui, o vento quer arrebentar isso aqui. Você fica seguro. Ele começa a brigar com o no meio da tempestade, ele não sai do eixo, ele vai televisando, vai dando ordem, e o vento sopra, a casa parece que vai levantar a esteira, a parede vai arrebentar a porta, e está todo mundo que recebeu o direcionamento do líder de como se comportar no meio da tempestade. Varão! Agora, eu descobri na velha esse ditado que a gente fala que aquilo que não te mata te torna mais forte. Eu descobri na velha. Então hoje eu passo lutas que eu já passei muito tempo atrás, essas lutas que me tiravam do eixo há muito tempo atrás, hoje não mexe mais com a minha estrutura. Às vezes a apóstola fala, como é que você conta isso? Como assim? Essa tempestade, a mesma força que ela veio, daqui a pouco ela vai embora. Tempestade veio que ela não pode fazer nada, irmão. Só abre a asa, vai sair e fica descansando na tempestade. Ele vai soprar, todo mundo vai tentar, daqui a pouco vai embora. É só o Tiago fazendo muito barulho para tentar estar no eixo. Abre as asas, descansa na tempestade. Varão! Não se desespere no meio da tempestade. Eu estou pregando para um povo que amanhã vai atravessar a tempestade. Se você não dá atenção para essa palavra, eu estou pregando para um povo que essa semana não vai atravessar a tempestade. Não estou profetizando, estou te mostrando que o estudo de hoje é para te preparar para amanhã. Eu poderia massagear o teu ego, eu poderia falar de porta aberta, eu poderia falar de promoção do trabalho, dos testemunhos que eu corro aqui, mas esses mesmos que dão testemunho que Deus abre a porta são os mesmos que se desviam quando a tempestade vem. Por isso que Deus fica muito feliz de abrir porta para você desprovendo o trabalho, fica aquele que sustenta no meio da tempestade. Glória! Porta aberta não fica muito mal no seu não. Por quê? Porque ele abre a porta para você, você me dá testemunho aqui, ele te prova, você me dá testemunho aqui, mas as lutas glorificam o nome do Senhor, quando você não vai embora da tempestade, mas permanece dentro do barco, mesmo com os remos jogando, mesmo a embarcação sofrendo espírito, muita quebração, mas você está dentro do barco. Aleluia! Pedrada. 90% da nossa mensagem a gente preparando para o dia mal. Mas muitos crentes nascidos da graça é levado para o dia mal também. Eu pergunto para ela, onde nós erramos? E ela pergunta para mim, onde nós erramos? Porque parece que a mensagem é devolver isso a todo. Quando o dia mal chega, eles vão embora. Tem um monte de gente que está dentro do culto, vai conversar com eles. Eu não estou atravessando uma luta aí. A gente ensina nessa igreja que luta você atravessa longe da igreja, luta você atravessa aqui dentro. Chora que não para, chora, todo mundo vem, chora aqui, chora aqui. O diabo não pode ter chorando lá fora no meio da tempestade, ele tem que ter chorando aqui no altar. Glória! Chorando. O milagre foi gerado com muitas lágrimas no altar. Aí só me vai dizer o Salmo 126. Você lembra com lágrima, mas vai colher com alegria. Mas os nascidos da graça, o que o povo faz? Das mensagens que a gente prega aqui 1 hora e meia, 2 horas de mensagem, só o cotó espiritual. O vento soprou, mas eu não queimou não. Tô abrindo, vai embora. Não, eu nem desanimada, pastor. Por isso eu fui culpando. Irmão, eu vontade de enforcar, eu não vou ser como comportamento santo. Não! O que você ouviu no domingo? Que está desanimado na segunda-feira? Às vezes foi a melhor mensagem do ano que Deus dá no domingo. Na segunda-feira, esse crente manda usar para a apóstolo, mesmo na comida para a apóstolo. Estou meio desanimado. Aí não dá para a gente ver quem conversa, quem anota, quem pega no celular, quem está abrindo a Bíblia e conferindo, está falando. A gente vê quem quer ter estratégia para aguentar a tempestade, quem não quer, está nem aí, irmão. Está falando também aí. Mas quando a tempestade veio falar, aí as mesmas pessoas que não deram atenção para a palavra, quando estava sendo ministrado ou ensinado, são as mesmas que se desesperam com a tempestade. Aí eu falo para ela, aí, olha quem está batido com a tempestade. Fulano perdoa esse grão. Viu como é que os cabos estão na mensagem? Varão! Aí, acontece outra coisa quando a tempestade vem. A gente quer pular fora do barco. Se o vento soprar, você é da igreja, os irmãos vão pular do barco. Fala para eles, para ninguém pular fora do barco. O anjo que apareceu para mim falou, Deus tem compromisso que está dentro do barco. Pode ser a força do vento que for, a tempestade que for, Deus falou que está tudo dentro do barco. Deus tem compromisso que está dentro do barco. Se pular fora do barco, Deus não se responsabiliza por essa alma. Legal, irmão, por favor, não use isso na tua casa, 27, 28. Eles estão atravessando uma grande tempestade. A primeira coisa que você quer fazer é pular fora da igreja. Você atravessou uma luta no teu casamento, quer pular fora da igreja, quer sair fora do barco, passou um processo na tua
Eu tenho compromisso que está dentro do barco. Se está dentro do barco, o vento sopra, o mar fica levando ele, que não se levanta. Mas eu guardo todo mundo que está dentro do barco. Todo mundo está dentro do barco, vai desfrutar da promessa do bicho de Paulo. Todo mundo vai chegar lá. Ficaram com medo de pular fora do barco. Varão. A pular? Levou fora do barco, no quarto não cai. Aí o vento veio, rebentou o vento. Paulo falou assim, gente, vamos fazer igual aquele louvor do pastor Zeca Pagodinho, vamos deixar a vida me levar. Largaram tudo que o vento foi, deixa a vida me levar. E foi levando. Quando foi andando, sem ver nada, irmão, ele não sabe onde estava indo, só confiando na direção do Senhor. Porque vai ter hora que você não vai poder fazer nada, só baixar as lentes e deixar Deus te conduzir. Muito tempo sem. Olha essa sabedoria de Paulo, irmão, olha essa sabedoria de quem tem o Espírito Santo. Eles estão muito tempo deixando o vento levá-los. De onde não sabem, eles não enxergam nada, é tempestade. Paulo falou assim: olha, gente, é certo que daqui a pouco a gente vai dar alguma ilha. Vamos jogar as âncoras para fora do barco. Jogaram quantas âncoras para fora do barco, lembra? 4 âncoras para fora do barco. A missão da âncora é segurar algo bem fundo, para não deixar o vento te levar. Ah, papai. Se vai com a força do vento, bate na rocha, morre todo mundo. Só que deixa o outro vai morrer. Quem está no barco, Deus protege. Então deixa o vento soprar, só solta as 4 âncoras. Deixa o vento levar as âncoras para segurar. Lá no fundo, lá na base, lá na rocha, na palavra. As âncoras vão segurando para deixar a tua embarcação bater em lugar nenhum. E daqui a pouco, eles chegam numa ilha chamada Malta. Nessa ilha, Paulo cura o dono da ilha. Caramba. O pai do dono da ilha. É que trouxeram todo mundo da ilha para Paulo curar. Paulo saiu curando todo mundo naquela ilha. Tudo que o adversário não quer é que você chegue onde Deus quer que você chegue. É por isso que os ventos estão soprando. Fique tranquilo. Ninguém está te acusando, não sabe por quê? Porque no meio dessa tempestade, eles não sabiam se estavam de noite ou se estavam de dia. Eles não enxergavam, não sabiam para onde estavam indo. E existe tempestade que nos cegam mesmo. A gente perde a direção. A gente não sabe para onde está indo. Mas eu aprendo com o Paulo aqui, só larga as âncoras e deixa o vento te conduzir. Aleluia. Deixa o vento te conduzir. Pedrada. Eu aqui não estou soprando, mas tem outro vento também chamado Espírito Santo te conduzindo no meio dessa tempestade. E vai te levar para um local onde as pessoas precisam de você. Deus. E lá você vai ser honrado. Então a primeira coisa que eu aprendo olhando para as Sagradas Escrituras: quem tem promessa de Deus, se prepare, o vento vai soprar. Mas no meio dessa tempestade, Deus é contigo, amém? Amém. Nada nem ninguém vai te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue e que Deus cumpra as promessas que Ele tem na tua vida. Entenda o que Ele diz, que ainda te promessas de Ele é. E não há quem possa fazer escapar do mão dele, porque quando Ele decidir operar, quem pode impedir? Deus, Ele não pede conselho para ninguém para te abençoar. Deus não pede permissão aos 24 anos. Deus não pede permissão a Serafim. Deus decide te abençoar e pronto. Eu vou abençoar fulano de tal. Ponto. Acabou. Só que quando Deus fala isso, os demônios ouvem e tentam a todo momento fazer com que Deus cumpra as promessas na sua vida. Mas aí você tem que decidir: ou fica com os olhos fitos na promessa, ou fica com os olhos fitos nas lutas que são temporais e passageiras. Como eu te falei, irmãos, os nascidos da graça é um mistério que nasceu no coração de Deus. E quando Deus me fez essa promessa, Deus ele falou de coisas grandes que do nosso ministério. Vou te falar, hoje a gente ainda não está vivendo aquilo que Deus me prometeu. Eu fico feliz com tudo que acontece no nosso ministério, mas eu sei que não é nem de perto ainda aquilo que Deus prometeu. Vou te falar mais: Deus já me mostrou em sonho o ministério Nascido da Graça, como Deus quer que seja. Glória. Não uma vez nem 2 vezes, Deus já me mostrou várias vezes um espaço muito grande, Aleluia. e muita gente era o nosso ministério. Tinha muita gente que eu não conhecia. Eu olhava no rosto que eu conhecia, entendendo com isso. Tem muitos membros que Deus vai trazer ainda, irmão. Muita gente era o nosso ministério. Eu lembro, para os irmãos terem uma ideia, que a equipe de louvor estava nesse sonho que Deus me deu. Foi uma visão. A equipe de louvor estava cantando. No final do culto, eu fui para a entrada da porta, daqui para lá do outro lado da rua, tinha uma porta lateral. E lá eu
quando a equipe de louvor tentou te cantar aqui, irmão, eu só consegui chegar ao pé da equipe de louvor. Tinha muita gente assim, em pé, adorando, e só dava para chegar ao pé da equipe de louvor assim, e muita gente não estava louvando. Deus. Quando eles terminaram de louvar, Só o de pé. lá da porta, da entrada, uma porta na lateral assim, eu falei para a igreja estender as mãos e de lá o ministério da apostólica. Era muito grande, saiu muita gente. Isso Glória. já usou profetas para falar aquilo que ele já me mostrou. Então você que isso é só uma fase. Tem lutas que parece que a igreja vai fechar. Tem lutas que parece que agora a gente desiste, agora a gente volta. Mas Deus fala, tira os olhos disso que é passageiro e coloca os olhos naquilo que eu já te mostrei. Eu já usei profeta para te falar e já te mostrei em sonhos. Todo mundo pode desacreditar. O único que está impedido de desacreditar nas minhas promessas é você, seu Wilson. Senhor Wilson. Então quando vocês saíram, eu só falo para a apóstolo, todo mundo pode desanimar, menos eu. Todo mundo pode ter um dia mal batido, menos eu. Mas não fica batido, irmão. Tem dia que eu quero nem me puto. Tem dia que eu falar, apóstolo, se você soubesse dirigir, eu botava as coisas no carro e eu ficava em casa. Aí ela fala, quero aprender a dirigir. Mas nunca dá para a gente poder, a gente tem tempo para sentar para ela dirigir. Mas eu acho também que ela faz que não quer aprender a dirigir, vai poder vir para a igreja. Se ela souber dirigir, irmão, fica em casa, irmão, todo mundo de lugar, agora todo mundo cai. Pô, eu acho que eu vou estar em casa também. Tem dia que a gente não consegue. A gente está atravessando tantas lutas que a gente não quer estar aqui, a gente quer ficar em casa. Só que você percebe que não é um cansaço físico normal. Todo mundo fica cansado, mas tem lutas que te fatigam demais. São guerras espirituais que você está atravessando. Eu não sei você, alguém aqui, sem estar com febre, sem estar gripado nem nada, e tem dias que amanhece com os lábios rachados, começa a rachar do nada, sem estar frio. Mas isso são guerras tremendas que você está atravessando, que a tua imunidade baixa e os seus lábios começam a arrastar. Mas você não está gripado, não passou nada. São guerras espirituais que você está atravessando, que tira a tua força, que fadiga o teu corpo. Tu dorme, está cansado. Meu Deus, eu dormi 12 horas, estou cansado. Guerras espirituais. Varão. Tem hora que parece que a laje do nosso teto vai desabar no nosso quarto, porque parece que o quartel general da capetada todo está no nosso telhado lá. Mas já descobrimos que isso não nos mata, já descobrimos. Isso não mata a gente. Isso não é de hoje que a gente passa por isso. Tanto tempo. Aí Deus me ensinou, isso são processos que precisam passar, mas essas não dá para matar vocês. Então a primeira coisa, quem tem promessa de Deus vai passar é por vento. Repita comigo, vento. Vento. A segunda coisa, que quem tem promessa de Deus vai passar, os desertos vêm. A palavra dos desertos vêm. Você que tem promessa de Deus, se prepare que os desertos virão. Se Deus te fez promessas, o adversário da tua alma ouviu essas promessas, se prepare. Os desertos virão. O que é deserto, apóstolo? Deserto, numa linguagem figurativa para nós cristãos, é momentos difíceis em que estamos atravessando. Mas existe outra linguagem também, é a solidão. É estar atravessando lutas e nesse momento dos seus desertos, Deus não deixa nenhum amigo se aproximar de você. Deus não deixa ninguém estar perto de você. Não é que as pessoas não gostam de você, é que Deus fez com que essas pessoas não tivessem acesso até você, para que nesse deserto fosse só você e Deus. Como você está entendendo aqui? Amém. Vamos passar por esse tipo de deserto. Glória. O que a gente fala? A gente fala assim, poxa, eu estou atravessando por isso, ninguém me procura. Estou passando esse processo, ninguém me liga. O que é isso? Não é que as pessoas são maus, é que Deus quer te treinar nesse deserto. Deus não quer que ninguém se aproxime, porque se as pessoas se aproximarem, vão atrapalhar. Você sabia disso? Existe desertos que Deus te joga, que se as pessoas vierem, elas vão te atrapalhar. Então Deus não deixa ela chegar até você. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. A partir do verso 18. Nota aí, irmão. Isso é importante, que amanhã tem luta e você não notou nada, fica na água. Antigamente o apóstolo acabava o estudo, dava esboço para os irmãos.
Até que chegou uma vez que para de dar de bolso. Você vai usar em outros lugares. Acabava o estudo, irmão, já tinha alguém lá já estudou. Acaba o estudo, não é de dar de bolso. Dá muito de bolso. Aí chegou a pastor pegando de bolso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 18 a 22. Verso 18 a 22. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista, levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo, quem? Saulo. Alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, muito mais, e confundia os judeus que habitavam Damasco, provando que aquele era o Cristo. Irmãos, esse capítulo 9 narra quando o apóstolo Paulo se converteu a Jesus. No caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E aí, Deus manda ele entrar na cidade, e ele entra na cidade cego. E fica 3 dias cego, jejuando e orando. Deus dá uma visão, que entrava o servo do Senhor chamado Ananias, colocava as mãos sobre ele, mostrava curas, estrela caía nos olhos dele. Nesse mesmo período, Deus fala para Ananias, na rua direita, na casa de Simão, o curtidor, que lá tinha um chamado Saulo, estava orando, e Deus já tinha mostrado para ele uma visão que Ananias chegava lá. Percebam que os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus não há confusão. Deus faz tudo perfeito, tudo se encaixa. Quando Ananias chega na casa de Saulo, onde ele está orando 3 dias cego, ele chega em mão do Saulo. O Senhor que te apareceu no meio do caminho mandou eu estar orando, eu venho aqui orar por você. E quando ora por ele, as escamas caem nos teus olhos e ele começa a enxergar. Pois bem, agora vai acontecer algumas coisas na vida desse homem que se converteu ao cristianismo. Ele vai logo ser batizado. E agora ele começa a pregar. Mas esse capítulo 9 narra algumas coisas que ele vai passar. A Bíblia vai dizer que ele está pregando na sinagoga. Verso 21 diz que as pessoas que ouvem ele pregar não acreditam de fato que ele se converteu. E ele está pregando com muitos ousadia do Espírito Santo que Jesus Cristo é o Salvador. Mas o povo da sinagoga não acredita. Essa deve ser uma pegadinha. Ele veio para cá para aprender crente e agora ele está pregando esse Jesus aí. Só que eles não sabiam que Paulo tinha tido um encontro com Jesus no meio do caminho. Às vezes as pessoas falam mal de você, mas não sabem o encontro que você tem com Jesus. Olha lá, Jesus. E aí agora, Paulo prega, a Bíblia diz que tem texto que você se esforça muito mais do que os outros. O pregador comum prega e pronto. Mas Paulo prega não na revelação das Escrituras, daquilo que ele estudou, conheceu os pais de Gamaliel. Paulo prega na revelação do Espírito Santo. Ele prega com muito mais ousadia do que o crente normal. Por quê? Para que as pessoas olhem para ele e falem: contra fatos não há argumento. De fato, Jesus apareceu para ele. Mas só que o povo não acredita em Paulo. Aí tem outra coisa também. A Bíblia vai dizer agora que os judeus, verso 23, tomam conselho para matar Paulo. Os judeus também não acreditam que Paulo se converteu. E aí, a Bíblia vai dizer no verso 26 que ele chega a Jerusalém e procurava ajudar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Perceba, ele está indo para Damasco com uma missão. Qual? Prender os cristãos que invocam o nome de Jesus. Tem um encontro com Jesus no meio do caminho. Então ele chega convertido na cidade. Ananias ora por ele, as escamas caem dos olhos. Agora os judeus não acreditam nele. Ele se converteu hoje. Uma conversão muito rápida, irmão. E Paulo já está pregando sobre Jesus na sinagoga. Só que os ouvintes não acreditam nele. Os judeus tentam matar ele. Então Paulo ele tenta se unir às pessoas. Ninguém mais acredita nele. E ele não pode voltar para a sua família, porque a sua família vai querer matá-lo. Paulo, por causa da promessa que Deus falou para ele: Ananias, vai lá, porque são vasos escolhidos por mim. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Os demônios ouviram Deus falando que Paulo era um vaso diferente, era um vaso especial. Então os demônios começaram a se levantar. Agora aqui, Paulo está atravessando um momento de solidão. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele vai ficar 3 anos no retiro, fora da cidade, separado de tudo e de todos, na Arábia.
por 3 anos. E lá, Deus está tratando dele. Por quê? Porque as pessoas não acreditam nele. Paulo tem que fugir, as pessoas querem entrar na cidade para pegar Paulo, eles descem Paulo pelo muro, dentro de um cesto. O perseguidor agora está sendo perseguido. Mas Deus falou, ele vai sofrer por amor do meu nome. E aí, agora Paulo se encontra com Barnabé. E Barnabé leva Paulo até os apóstolos. Só que os apóstolos também estão muito acreditando em Paulo. Os apóstolos, pastor, estão bem assim com Paulo, porque Paulo prega com muita unção, com muito conhecimento. Então o que eles fazem? Eles falam para Paulo ir para um lugar e fica lá descansando até a poeira baixar. E Paulo fica 14 anos esquecido. Tentaram matar o ministério de Paulo. Só que quem fez a promessa não se esquece. A história vai dizer que o tempo passa. A igreja cresce. E você pode ler aqui no finalzinho com você no capítulo 9, na promessa 30, que houve paz nas igrejas. Mas Paulo é tirado do cenário, não por causa de Deus. Os homens tiraram Paulo do cenário. Eita. Então Paulo está 14 anos na terra longínqua esquecida, atravessando os seus desertos. Por amor de Cristo, todo mundo abandonou Paulo, todo mundo deixou ele sozinho. Mas Paulo não nega a fé. A história vai dizer que a igreja começa a crescer em Jerusalém. E aí Barnabé acharam uma igreja de Antioquia para poder mandar Barnabé. Só que Barnabé, ele é presbítero. Barnabé é um camarada que tem um dízimo muito alto, a história vai dizer. Só que ele não é pregador. Então, o Espírito Santo fala para Barnabé buscar Saulo para ir com ele. Saulo prega. Aí ele encontra Saulo. A história diz que quando ele encontrou Paulo, Paulo estava fazendo tenda. Para Paulo não morrer de fome, Paulo começa a fazer tenda. A profissão dele é fazedor de tenda. Ele agora não é reconhecido nas igrejas, ele não pode voltar para casa. Paulo é uma incógnita na terra, mas os céus estão de olho em Paulo. Então ele vai cumprir as promessas da vida de Paulo. Glória. Tem hora que na terra ninguém vai te entender, irmão. Fique em paz. Os céus te entendem. Não, você não entendeu. Você está procurando a aprovação dos homens. Se esquece que os céus te entendem. Patrick, os céus te entendem. Ninguém pode te entender, mas os céus te entendem. O Espírito Santo, ok? Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo. Você para, Paulo Barnabé, prova que eu tenho. Numa reunião na matriz de Jerusalém, Barnabé todo mundo conhece, mas você não sabe quem é Saulo. E eu já te falei aqui que Saulo significa grande, mas Paulo significa pequeno. Então não se troca o nome dele. Agora as pessoas começam a chamar de Paulo de Tarso. E aí, ninguém sabe onde estava esse homem. Mas o Senhor levou Barnabé e achou onde estava Paulo, 14 anos esquecido. E quando ele chega lá, a história diz que Barnabé chegou para ele, está fazendo tempo, e falou assim: irmão, não volta. Quer chamar? Está queimando ainda? Ainda quer fazer obra? Ainda quer pregar 14 anos esquecido, que os pastores da igreja não vão ficar um pouquinho até a poeira baixar. A história diz, irmão, paralelo, que ele arrumou a tenda, desfez as barracas, arrumou a tenda. Passou o Barnabé e falou: há 14 anos eu estou esperando esse chamado. Glória. Isso foi um homem revoltado, irmão. 70% do Testamento é ele. Vai viajar para todo lugar pregando a obra. Já que o céu, a terra me rejeitou, eu vou trabalhar para o céu. Onde ele passa, vai pregando a palavra, levantando líder, evangelizando. Paulo não quer saber. Levar ele para a matriz em Jerusalém. E na Jerusalém, Pedro, o pastor presidente da igreja de Jerusalém, está Paulo também. E perguntaram a Paulo com que sinais ele faz isso. Quem levou ele a Paulo? Apóstolo. Paulo vai dizer que ele nem se considera ser chamado apóstolo, porque ele se considera um filho que nasceu fora do tempo. Aí ele vai falar: eu conheci um homem que se no corpo, fora do corpo, eu não sei. Foi arrebatado para descer do céu. E lá recebeu revelações profundas que eu não me digno dizer. E naquele momento, Paulo falou assim: Deus me levantou um apóstolo com gentios. Pedro, prega para os judeus, eu vou pregar para os gentios. E aí Paulo desmanchou. Caramba. Aí Paulo foi embora. Mas precisou passar um deserto de 14 anos sem deixar a chamada se apagar. Eita. O que te motiva a ser crente, irmão? O que te motiva a ser crente? O que te faz não negar a fé? Você vive pelo quê? O que tu vem fazer nesse lugar? Você vem para cá porque tem medo de inferno? Não, você vem para cá porque a luz está aqui, os louvores são legais, a voz está no medinho. O que te motiva a fazer a obra? Eu não faço porque as coisas são legais, eu faço porque eu gosto do irmão tal, eu vou para quem me enxergar porque o irmão, meu colega está lá e eu gosto dele. E se ele está lá, deve ser bom. Meu irmão, o que te motiva a ser crente? Você já fez essa pergunta para você?
Não, porque qualquer coisa tira o seu eixo. E olha que a nossa mensagem, pastor, é para crente não ser mimimi. Mas 99,9% fica no 99,9% do nosso mistério. Todos os crentes são mimimi. Varão. Só para 1%. Acho que é a Júlia que sofre. Acho que a única que não me ajuda. Eu incluí também. Só achar que eu sou bom só. Qualquer coisa me tira do eixo. Qualquer coisa, irmão. Se eu brigo com a minha esposa, eu vou lá pro culto. Eu tive que falar assim, eu não vou trabalhar com minha mãe, eu vou arrebentar. Meu patrão vai ligar para ela, eu briguei com a minha esposa, eu sou trabalhando, não. A primeira coisa que vai sofrer na tua vida é a igreja. Foi perseguido lá no trabalho. O vento soprou lá no trabalho. Alguém preparou uma situação, te acusaram de ladrão. Você é crente fiel, que você não vai de culto. Deus está vendo. É necessário passar por esse deserto. E Deus me abandonou, está tudo chamando de ladrão. Deus sabe que eu fiz a coisa. Não vou mais para a igreja. Tinha que parar de trabalhar. Profissionalmente fora, não é para a igreja. Agora receba a conta dele. Por que eu estou falando assim? Para você olhar para dentro de você e falar, ser franco. O que me faz vir nesse lugar? O que me faz toda terça, quinta e domingo, cansado, abatido, desanimado, chateado, frustrado, querendo matar todo mundo, mas parar tudo e vir na grama, na rua. Você entendeu? O que me motiva a vir aqui, irmão? O que eu devo fazer nesse lugar? Irmão, toda vez que eu entro por essas portas adentro, eu tenho um propósito. Eu vou te falar que toda vez que eu entro ali, eu entro bem. Tem dia que eu entro mal, tem dia que eu sou conversado, tem dia que eu estou cansado no físico e no espírito, tem dia que eu estou abatido no físico e no espírito, tem dia que eu estou bem. Mas eu sinto o prazer de estar aqui, eu gosto de estar aqui. É aqui que Deus vai ganhar a esposa, é aqui que Deus tem novas promessas, é aqui que Deus me coloca de pé aqui, irmão. E os teus pensam que você não escuta os teus falando, vai fazer o que lá? Se o povo não muda, você vai gastar teu tempo, fica aqui criticando alguém, mas deixa aqui. Só que Deus não falou para mim, para Y, nem para W. Deus falou, cumprimento de promessa é X. Aleluia. Varão. Já tinha muita promessa eu e ela para abrir uma igreja lá em Corumbá. Uma igreja bonita, murada, terreno bom, tudo pronto, só chegar para sentar. Já tinham feito isso tudo, só tinha um probleminha. Temos qual? Lá na frente eu poderia estar escrito Ministério Apostólico Nasceu da Graça. Tipo, está escrito igreja, está vendo lá, Santa Rita. É gente ainda aí, ó. Espera com o dedo do outro assim. Só para fazer o que eu já gosto de fazer, irmão. Dormir meia noite e meia, botar 4h30 no dia, atribulado no trabalho, chegar aqui, fazer isso com alegria, ainda ganhando. Só tem problema. Meu amor. Quando Deus chamou o ministério, e quando ele deu o nome da igreja, Deus não falou que era quadrangular. Deus falou que era nascido da graça. Glória. Se eu me vender agora, eu me perco. Se eu mudar a trajetória no meio do caminho ou no meio da tua caminhada, você vai ser muita proposta de mudar a rota. Se eu mudar minha rota agora, eu me perco. Nunca tem mais sentido eu pregar e voltar, porque eu me perdi. Você não entendeu o que eu estou falando? Amém. Porque eu sei a promessa que ele fez. Eu sei onde eu quero chegar. E eu sei que tem desertos que eu atravesso que são necessários para algo maior. Deixa eu te falar uma coisa, porque o Galvão não chegou ainda. Alguém sabe que o Galvão não chegou ainda? Vou te falar. Porque a gente não está lá na nossa sede própria, e porque a gente não está no nosso Galvão, a culpa é minha. Sério, a culpa é minha. Porque Deus está trabalhando em algumas áreas da minha vida. E enquanto essas áreas da minha vida não estiver treinada pelo Senhor, trabalhada pelo Senhor, Ele não vai me colocar no local que Ele me prometeu. Porque Deus sabe que se Ele me colocar hoje, onde Ele me prometeu, Ele corre um grande risco de me perder. Então Deus prefere me deixar na grama 1501. Está gravando 1501? Mas me vê aqui. Aqui eu estou guardado debaixo da promessa. Do que Ele me levar e me perder. Então só não estamos no local que Deus prometeu, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Ele está trabalhando com as coisas da minha, para que Ele pode me dar. Ou você vai dar uma moto para o teu filho agora, que não sabe nem andar de velocípede. Você vai respeitar o tempo, as fases, para ele estar pilotando velocípede, depois a bicicleta,
depois uma nota. E isso eu sou muito bem resolvido com o Senhor, porque eu aprendi a usar o tempo como uma ferramenta a meu favor. Não é que Deus está demorando, é que Ele está trabalhando em mim. Vamos lá. Irmãos, se eu colocar um copo aqui, pelo meio da água, todo mundo vai olhar para esse copo. E a resposta de cada um vai ser diferente, né? Uns vão olhar, você está vendo e falar, eu estou vendo um copo quase vazio. Uma boa parte vai chegar um copo quase vazio. Se eu beber alguns goles d'água, esse copo está quase vazio. Mas outros vão olhar e falar, eu estou vendo um copo quase cheio, falta pouquinho para transbordar. De que maneira você está no tempo? Deixou demorando de cumprir o que Ele prometeu? Ou está o tempo de Deus, Ele está me preparando para viver algo novo na vida dele? Então nunca reclame se Deus não cumpriu o que Ele te prometeu. O maior culpado é você. Nem ninguém, irmão. Não, porque falando isso, irmão, os homens não têm poder de impedir de Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu. Vamos fechar a porta aqui, vamos fechar isso aqui, por isso eu não estou vivendo o que eu gostaria de estar vivendo, irmão. Apocalipse diz que a chave está na mão do Senhor, Ele fecha a porta que Ele quer fechar, Ele quer abrir. E toda autoridade constituída pelo Senhor, quer seja ela bom, é Ele que levanta. Se Deus quiser levantar uma autoridade e usá-la para te abençoar, Ele faz isso. Se Deus quiser permitir que Satanás use o filho do diabo para te paralisar alguma situação, Deus também permite. E se Ele permite, olha, irmão, você olha para a Bíblia e vê a antiga aliança, Deus usando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para corrigir o teu povo. Ah, Jesus! Glória! Desfrute desse deserto. Deus fez promessa que chamou Paulo Grande, e a primeira coisa que você recebeu como prêmio no deserto, desfruta dele. Tira o melhor desse deserto, caminhe para a água desse deserto. Espera que quando isso vai levar comida, os corpos vão levar comida para você, mas não murmure nesse deserto. Fique tranquilo, é só um processo. Você não morre nesse deserto. Se Deus está te presenteando nesse deserto por causa da chamada que Ele tem na tua vida, por causa da obra que Ele tem na tua vida e a partir da tua vida, não reclame de deserto. O deserto é para crescer. Glória! O deserto não é para morrer, irmãos. Se você olhar para o Israel andando no deserto, só morreu os rebeldes. Só morreu os rebeldes. Não era projeto de Deus matar ninguém no deserto, mas os rebeldes morreram. No deserto só morre quem é rebelde. Mas quem não é rebelde tem promessa de Deus, ele vai passar pelo deserto e esse deserto não vai matá-lo. Porque nunca foi intenção de Deus chamar para o deserto para te matar. Nunca foi intenção de Deus colocar no deserto para te matar. Foi só para te fazer ter experiência crescendo com Ele. Então, olha, está passando esse deserto. Eu posso contar para minha família que a gente fala, você se converteu esse charlatão chamado Jesus, e o dinheiro da faculdade que nós gastamos contigo para aprender os pés de Gamaliel. Não pode voltar para casa. Os crentes não acreditam que ele se converteu. Os apóstolos mandaram ele para longe, para a igreja ficar bonitinha. Deixa eu falar uma coisa. A gente prega, ensina, mas não vive aquilo que a gente prega, o que a gente ensina. Varão! A gente faz um curso de missões, a gente sai para evangelizar, mas se os peixes querem para dentro do bar, sabe o que vai acontecer? Vou falar comigo. Eu vou ficar ali, olhando para a rede e escolhendo os peixes que podem vir para dentro do bar. Esse peixe pode, isso aqui joga fora. A gente faz isso o tempo todo. Se jogou a rede, o que vier para dentro do barco é lucro. Só que a gente pensa. Se começar a ver umas prostitutas para esse culto, caçar e curtir, a primeira coisa que as mulheres e os esposos vão falar, nunca abraçar o esposo na igreja, vão guindar debaixo do braço aqui. Os esposos têm que ficar adorando assim, ó. Não pode dar, se for que olhou para o lado da noite, fica assim. Porque se olhar para o lado, quando a irmã caçar, é tão curto que aparece um bico. Só que a gente não vai falar para esse tipo de pessoa. Na nossa cabeça, aqui dentro está todo mundo sarado. Aqui está todo mundo bonitinho de jeito. A gente estava vindo de carro na igreja do meu irmão, quando era mais fina. Chegou uma mulher caçar, tão curto, irmão, que parecia a testa dela, tão curta caçar ela. Ela estava muito empregada. Ela entrou querendo um abraço. As irmãs da igreja sabiam o que fazer. E ela entrou lá no grupo das irmãs, lá no banco das irmãs, ficou sentada lá. As irmãs ficaram tremendo, toda arregatada, não sabiam o que fazer. E a mulher
Barão, sério. Fala tudo, Jesus. A gente brinca de ser crente. A gente coloca, a psicanálise chama isso de máscaras. O que é máscara? Aquilo que se coloca na cara. A gente coloca uma máscara na cara para o trabalho, a gente coloca uma máscara na cara para a igreja, a gente coloca uma máscara na cara para o nosso casamento, para a nossa família. Mas com Jesus, você entra no quarto, fecha as portas e faz assim: tirar todas as máscaras. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou isso aqui. Meu Deus! Varão. Ai. Eu sou isso aqui. Todo mundo pensa que eu sou o apóstolo Santão. No meu trabalho, todo mundo acha que eu sou como Wilson. A minha esposa se admira, mas eu sou isso aqui sem máscara. Eu sou isso aqui. O Senhor me quer desse jeito, eu estou desse jeito, eu sou isso aqui. Sei que eu preciso mudar. Trata em mim, porque eu não tenho força para me libertar dessa. Cuida de mim. Eu tiro as máscaras do Senhor. Está entendendo? Amém. Glória. Deserto é para nos tratar de nós. O problema é que a gente não quer ser tratado no deserto. A gente quer ser tratado no palácio do trono. Antes de Deus te dar algo grande, Deus vai te levar para o deserto para tratar de você. Eu vou repetir. Antes de Deus te dar algo grande, Deus vai te levar para o deserto para tratar de você. Deus vai te dar algo grande para você jogar fora e envergonhar o nome dele. Eu estava pensando com a apóstola hoje. A gente já pensou sobre alguns membros da igreja. Como que a gente vive sem visão de Deus? Alguns membros pediram para orar para o de emprego. E ela pagou o preço orando alguns dias. A resposta veio: é de Deus. Começaram a trabalhar. Não foi do jeito que queria, saiu. Simplesmente fecharam a porta e saíram. Mas quem pagou o preço para abrir a porta? E Deus ouviu abrir a porta. Não foi Deus? E por que você está saindo de um lugar que Deus te colocou? Aí agora está decidindo a voltar a fazer outras coisas que fazia antes. Que Deus não mandou fazer. Percebe como a gente brinca com o santo, com o sagrado? Percebe como a gente quer fazer Deus assim? A gente chega, ou aumenta, desliga aí, Deus foi embora. Estou com muito calor, ai, muita luta, preciso de um refrigério. Deus. Porque a hora que você acionar, ele está disposto. O problema é que nós estamos acreditando que Deus é o nosso garçom. Isso eu posso esperar no teu fogo. Ele é meu servo. Na hora que eu preciso de uma coisa, eu lembro de Deus. Mas se tiver tudo bom, eu nem lembro de Deus. Toda festa que a gente faz, toda festa que eu vou, toda festa que a nossa família está, a gente nunca esquece de convidar Deus para a festa. Glória. Você está entendendo isso? Amém. Entenda que se Deus tem algo grande na tua vida, Ele vai te levar para o deserto. Vou te falar, Ele tinha uma obra linda na vida de Jesus Cristo. Se Ele não exaltou Jesus de passar pelo deserto para depois cumprir a vida dele, não vai ser eu e você que vai me sentar no deserto. Só que, como você se porta nesse deserto, vai te mostrar o que você está pronto para receber de Deus. Quando você aprendeu isso? Amém. E aí o apóstolo Paulo começou a pregar. Deus começou, o Espírito Santo começou a operar sinais de maravilha com Paulo, que as pessoas falavam: mas ele mandou com Jesus, ele não vai se chamar de apóstolo. O Espírito Santo vinha fazer vários sinais na mão de Paulo. Ele também fez isso. João também fez isso, né? Ele mandou com Jesus. Mas olha o que ele está fazendo também. Irmãos, Paulo pregava as coisas aconteciam diante dos olhos do povo. O Espírito Santo testificando na ministração de Paulo. Para o povo falar: acredita nele, esse povo ele deu livre. Amém? Amém. Então a segunda coisa, quem tem promessa de Deus vai passar é pelo deserto. Vamos para a terceira coisa? A terceira coisa, você que tem promessa da parte de Deus, vai passar, são as pedradas da vida. Anota aí. Primeira coisa, os ventos sopram. Segunda coisa, os desertos vêm. E a terceira coisa, você que tem promessa de Deus vai passar pelas pedradas da vida. Abra comigo a sua Bíblia. Atos capítulo 14. Atos 14.
Quantos estão entendendo até aqui o estudo, irmãos? Amém. Está sendo explicado? Está dando para entender? Então, amanhã, se você atravessar um vento do deserto, você não vai reclamar, né? Você não vai se desviar, você vai embora, né? Porque você está ouvindo tudo hoje, irmão. Tudo hoje, para amanhã você se lembrar desse estudo. Terceira coisa, você que tem promessa de Deus está sujeito a passar, são as pedradas da vida. Atos 14, verso 6 em diante. Posso ler? Amém. Amém, amém? Amém. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade licaônica, e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. Estava sentado ali em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. As multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote com Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam que a multidão sacrificasse. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que fazem essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos libertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-se lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações, e dizendo isto com dificuldade, impedindo que as multidões se sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando o discípulo, levantou-se e entrou na cidade, que no dia seguinte saiu com Barnabé para a terra. Paulo está cumprindo o chamado. Ele chega nessa cidade de Icônio e vai pregar a palavra, vai olhar para o coxo, desde a infância, nunca andou. Paulo viu que tinha fé no coração dele para ser curado, porque Romanos 10, 17 está escrito que a fé dele ouvir a palavra de Deus. Então Paulo fala: levante-se direito sobre os teus pés, e ele é curado. Há um alvoroço, aconteceu similar diante do povo, por intermédio das mãos de Paulo. Então o povo começou a vacinar Paulo tanto, e a Barnabé, que tinha um sacerdote de Júpiter, um deus que eles adoravam nessa cidade. Ele entra no templo dele, o templo em frente de Paulo foi lá pregando, e tira grinaldas, tira um touro, e quer sacrificar diante de Paulo. Barnabé quer adorar eles como Deus. Paulo pula no meio dele, rasga a mente e fala: gente, não faça isso. Na língua deles, com muita dificuldade. Vocês têm que adorar o Deus vivo, não nós. Somos sujeitos às mesmas paixões para aqueles que vocês são. Agora Deus que andou no céu e na terra, do mar, de tudo que nele há. E com muita dificuldade, está escrito que você diz que Paulo conseguiu impedir de que aqueles homens sacrificassem para Paulo da Barnabé. Aí vem uns judeus, lembra que Paulo fugia dos judeus? Veio uns judeus e conseguiu falar com os licaônicos e conseguiu inflamar a multidão contra Paulo. E apedrejaram Paulo, deixaram ele quase morto. E foram embora. Paulo ficou caído quase morto. Depois ele levanta e entra na cidade de Derbe com Barnabé para pregar a palavra. Sempre que você fizer a obra, as pedradas. Eita! Ele cura o camarada que nunca andou desde a sua infância. E por ele ter feito isso, só foi ter feito isso, ter curado esse camarada, as pedradas vieram. A apóstola pregou domingo: se você não aparecer, ninguém se levanta contra você. Mas se você começasse a aparecer para fazer as coisas no reino, para o reino, varão, vão se levantar contra você. Vão chamar de puxa-saco, falar que você quer aparecer tudo isso. Se você não ligar, as recompensas do céu virão para a tua vida, diferente daqueles que não querem fazer nada para o reino. glória. Dizem que servem o reino, mas eu só posso servir o reino através da igreja, porque Deus me plantou aqui. Então, se eu sirvo o reino e não sirvo a igreja local onde eu estou, de fato, de verdade, eu não estou servindo o reino. Você compreende isso? Então, a mesma coisa que as pessoas falaram que ama a Júlia, ama a Rebeca, e não gosta de mim da Herme.
Porque se ama os nossos filhos, tem que nos amar também. Como que eu falo que amo Deus? Não, sou apaixonado por Deus. Mas por que eu não faço a obra dele? Não querem falar de mim, isso aqui não me ajuda, irmãos. Se você tem promessa e Deus te chamou, não tem medo das pedradas. Ou você vai tomar pedradas dentro da igreja para fazer a obra, ou você vai tomar pedrada no mundo nas mãos de Satanás. Qual pedrada vai tomar? Varão. Tem dois tipos de luta que você passa: servir a Deus dentro da igreja ou lá fora, servir o diabo. Ambos você luta. Mas quem entra nessa luta lá fora servindo o diabo, se mata, toma overdose de cocaína, pula de um prédio de 30 andares, porque não tem esperança de que amanhã será melhor. Mas você está aqui chorando, e daqui a pouco foi dormir, acordou amanhã Deus mudou o cenário. Aí começa a tocar, te procura fazer as pazes, pede perdão, se acerta, a bênção está te preparando o temor, daqui a pouco você está indo na tua casa, o quadro muda. Jesus não dá expectativa de sonhar, e por eu estar fazendo a obra dele, eu posso sonhar que o amanhã será Ô, glória! Você entende isso? Jesus nos permite sonhar. E eu não estou falando aqui, irmãos, para ser chuva de bênção, não. Eu estou falando que você passa por luta com Jesus, mas tem vitória com Jesus também. Paulo vai dizer: se é justo que com ele nós sofremos, se somos humilhados, somos apedrejados, com ele também nós reinaremos e seremos abençoados também. Só que eu vejo todo pastor a Ela, pastor Graça, quando a gente vai fazer mudança de vida, quando a gente vai no sagrado mundial, quando a gente vai mudar a liderança, irmãos, vou te falar uma coisa: você falou isso, você faz parte da nossa graça, quer crescer, você não cresce porque ele quer. Por quê, apóstolo? Porque a gente ficou um ano prestando atenção em você. Porque chega outubro, aniversário da igreja, a gente sempre consistente consagrações. A gente não faz só a festa da igreja, a gente procura fazer consagrações também. Levantar alguém, o diaconato, o presbitério, o evangelista, o pastor. Então você não cresce porque você não quer. Porque você acha que a gente vai prestar atenção em você em outubro. Não, a gente vai prestar atenção em você o ano todo. Aí quando chega a época, pastor Anso, a pastora Erle, a pastora Grava, a gente se reúne para escolher quem vai ser consagrado. E a gente decide, acerta quem vai ser consagrado. E é aquela felicidade, a gente faz a festa aqui, tira a foto, todo mundo fica feliz. E olha assim e fala: vamos ver até quando. Primeiro vento que soprar, acabou. Só lembra de olhando para o celular, esse dia que foi legal que foi consagrado, esse dia que eu fui separado para liderar, isso é maravilha. Mas hoje, não estou fazendo nada. Por quê? Porque o vento está soprando e as pedradas vieram. As pedradas vieram. A gente não está preparado para as pedradas. Só que a gente sobe nessa tarde e fala que as pedradas vão vir por você, está fazendo a obra. Apóstolo, qual é o nosso problema então? Simples, se você resolver essa matemática, a gente vai para casa agora feliz. O problema é que nós acreditamos que só vamos receber pedrada por estar fazendo a obra do Senhor lá fora. Quando uma pedrada vem do lado de dentro, acabou. Acabou. Porque tu vê o nosso zap, entregando. O zap começa a tomar, só entregando. Por que entregar? Porque eu não vou isso, porque eu vou mulher. Irmãos, eu gosto de fazer esta terça-feira, um alto nome de terça-feira, irmão. Se você quiser, eu não prego mais domingo nenhum. Se você quiser, eu não prego mais quinta-feira nenhuma. Se você quiser, eu não prego mais culto da família nenhuma. Eu prego mais culto de missão nenhuma. Mas às terça-feira no alto vamos pegar das escutas. Terça-feira eu poderia deixar uma terça nas coisas de estudo, uma terça eu gosto de falar, estudar. Terça é uma terça eu gosto de estudo. É onde a gente tem a habilidade do Espírito Santo de acertar tudo dentro da palavra. Não é direto para ninguém, quem está fora da palavra percebe, eu estou fora da palavra, está escrito, é verdade. Gastou. Então, irmãos, entenda que as pedradas virão. As pedradas virão. E as pedradas são termômetros que você está no caminho certo. O diabo não vai mandar
as capetadas te tacar pedra quando você não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Você já não está fazendo nada, tu não está incomodando ninguém, as pedradas não virão. Ou você acha que só vir para a igreja formar o inferno? Não, irmão. Até para a igreja os demônios vêm, participa de culto, entra, participa do culto, agora levanta a mão, louva e tudo e vai embora. Tem demônio dos cultos, participa dos cultos e vai embora. Mas quando as pedradas vêm, Deus permite as pedradas. Olha que coisa linda, em Atos capítulo 6. Paulo não sabia o que Deus tinha para a vida dele. Paulo está segurando as roupas de quem, irmão Marcos, está apedrejando um diácono chamado Estevão, cheio do Espírito Santo. Só porque ele começou a pregar para o povo. Estevão fez uma exposição no capítulo 12 de Gênesis, falando de Abraão até chegar em Jesus Cristo. Que diácono para conhecer a Bíblia, irmão. Que exposição da palavra. Quando eu leio, eu fico apaixonado. Estevão vem narrando de Abraão, que Deus revelou do nosso Pai na fé, vem, até chegar em Jesus. Quando ele começa a falar de Jesus, os caras falam, bota no ouvido que eu vi isso, todo mundo pega a pedra para atacar. Só que quando eles vão apedrejar Estevão, eles tiram suas roupas e falam, segura aqui, Saulo. E Saulo está aqui, segurando as roupas de quem está apedrejando o diácono da igreja, que não quer ligar fé. E enquanto estão apedrejando Estevão olha para o alto. Olha que segredo para você que está sendo apedrejado, que não está fazendo a obra. A pedrada está vendo Estevão olhando para o alto. Está todo mundo, não é pedrinha de fogo essas que a gente tem, não. É pedrinha que matava os outros, tá? Uma na fonte matava. E todo mundo com pedra na mão, atacando Estevão olhando para o alto. Eu vejo os céus abertos. O período que mais o céu se abre sobre a tua cabeça é quando você está sendo apedrejado, irmão. Glória. Se tu não está sendo apedrejado, às vezes você ora, você estiver a presença de Deus, mas quer sentir a graça, quer estar cheio do Espírito Santo de Deus, se prepare quando as pedradas vierem. Quando as pedradas vierem, é o momento que mais Deus manifesta a glória dele, é o momento que mais os céus estão abertos sobre a tua cabeça. Eu vejo os céus abertos, e vejo um semelhante ao Filho de Deus, assentado à direita de Deus, ele está de pé. As pedradas estão acertando ele na terra e ele está olhando para o céu. Olha, para onde você olha quando as pedradas vêm na tua vida? Quem está segurando as roupas? Saulo. Agora, ele não entende, pastor, nesse momento, como é que pode? Um jovem poderia ter negado a fé e não morrer apedrejado, mas ele preferiu não negar a fé, morrer apedrejado, mas não negar a fé em Jesus. Esse testemunho de Estevão de Jackson está causando alguma coisa dentro de Saulo. Agora, quando ele tem encontro com Jesus no capítulo 9 de Atos Apóstolos, nessa terra agora ele está sendo apedrejado. A Bíblia não relata, digo eu, que com certeza passou um flash na cabeça dele. Agora eu estou entendendo porque lá atrás aquele jovem não negou a fé quando estava sendo apedrejado. Agora eu entendo que sofrer por Cristo é luto. Glória. Você não deu glória, você não quer sofrer por Cristo, você quer sofrer por Cristo. Se jogar a chave, volta para pular crente, somos todo mundo aqui. Mas falar de luta, mas essa igreja é uma igreja que te prepara para a batalha. Olha agora que eu aprendo com Paulo. Fecha aqui. Esse texto aí com você, por ele ter curado um jovem roxo nos pés, ele fica quase morto no chão. As pessoas vão embora. Paulo perguntou. Agora, tu pensa o quê? Paulo vai para casa, vai falar para Deus, acabou, o Senhor não me falou que ia sofrer pedrada para pregar a tua palavra. Não quero mais ser crente, não plano mais comigo. Isso não é para mim, ficar tomando pedrada, porque eu estou pregando a palavra para fazer uma boa. Não. A Bíblia diz que Paulo levanta, ele vai na entra e Derbe e vai pregar a palavra. Glória. Eu queria que você entendesse isso aqui, que eu sei que não é você de crente está aqui para a semana, vai ficar falando para a tradução do que é parar. Eu queria que você entendesse isso aqui. Meu Deus! Jesus disse em João 16,33: tenho-vos dito isto para que imitem as paz da era. Tem paz em Jesus. No mundo, né, você vai ter aflições. No mundo, para que você vai sofrer perseguições. No mundo, você vai passar muitas lutas. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele falou: tenha
paz em mim. Vocês vão passar por tudo isso, mas tenha paz em mim. Porque eu vou passar por isso. E vou vencer. E vocês vão passar por isso e vão vencer também. Por quê? Porque Ele soprou em vocês o Espírito Santo de Deus, o Deus de ousadia e de poder, não espírito de derrota. Então, irmãos, cada crente do nosso ministério está atravessando as suas lutas. Cada ovelha do nosso ministério é só obra espirituosa, nascida da graça de Deus. Todo mundo que vem para o nosso ministério passa luta. Você é missionário que está passando, você está se preparando. Todo mundo que vem para o nosso ministério, eles falam assim, missionário: eu não entendo. Meu ministério não estava. Eu não passava tanta luta assim. Aí o diabo passou para a cabeça o quê? Essa igreja está em pecado. Essa igreja está em pecado, porque eu fiquei anos na igreja e não passava tudo passando. Não, porque aqui é estreito, aqui é a palavra. Sabe? Aqui a gente não queria pregar porque a gente sabe como movimentar as águas. Irmãos, a gente sabe como fazer o Senhor Machado. Traz o cinco poder aqui, a gente começa a ver anjo, entrega a profecia, se não tiver, te entrega a si mesmo, entrega os profetados, os revelamentos aí, e isso aqui vai para lá, irmão. Só, vou te falar uma coisa, que Deus me alegrou demais ao meu coração, me mostrando do que eu estou fazendo aqui, está o caminho certo. A pandemia veio, a gente lutou o máximo para manter as portas abertas, e quando chegou no limite, não tinha mais para manter aberta, a gente teve que fechar. O que teve de pastores, amigos meus, que perdeu os membros todos por causa da pandemia, e quando depois que liberou para abrir, e eles reabriram, e subiu a igreja, e se desviaram no mundão, e perdeu 90% das suas ovelhas, e teve que ir atrás, até hoje ainda estão se recuperando, alguns pastores amigos meus, até hoje estão se recuperando da pandemia. Por quê? Entende-se que se a igreja está fechada, os três se desviam. Por quê? Porque você só tem relacionamento com Deus aqui. Vou te falar uma coisa: quando a gente abriu a igreja após a pandemia, não perdeu um. Glória! Todo mundo voltou para a igreja. Vou te falar outra coisa: não atrasamos um aluguel. As pessoas marcavam a porta da igreja para trazer um dízimo de oferta para a gente manter as portas ainda. Glória! Você não entendeu, irmão? Tinha gente que ia na minha casa levar dízimo de oferta para a gente poder pagar. E eu desesperado, irmão, eu não sabia o que fazer, não tinha fome, não tinha sono. O camarada vai pedir, o balcão está fechado, não tinha como pagar aluguel. Mas todo mês as ovelhas iam lá em casa, marcava aqui no meu ponto para pegar o dízimo de oferta, para a gente pagar o camarada com as portas fechadas. Agora você não deu ideia nem para não pagar aluguel simples, porque eu também estava pagando aluguel no espaço maior e estava fechado, então eu também não queria, ele precisava desse dinheiro para pagar o inteirado, pagar o aluguel do espaço maior que ele estava. Eu falei: poxa, na época era bispo, eu poderia fazer isso, mas eu dependo desse dinheiro para inteirar com o meu, para poder pagar o espaço maior. Se eu não aceitar o meu porque as portas estão fechadas, eu vou fechar as portas lá, eu também vou perder o espaço. Então foi um momento difícil para todos os líderes, mas o Senhor falou: viu, filho, você acha que não está dando lucro ensinar a palavra para o povo, que é melhor pregar o balcão para a igreja encher, mas olha a prova agora. Quando a gente reabriu, a igreja lotou. O primeiro culto, parece culto de inauguração, né? A igreja lotou o povo. Aí hoje a gente fala: e aí, irmão, voltou de novo a rejeição. A gente fica assim, a gente quer abraçar. Irmão, aquele crente que menos gostava de abraçar na igreja, em casa estava com saudade de abraço. A gente ficou sem abraçar, sem apertar a mão, sem ver os irmãos. Quando voltou o culto, parecia culto de inauguração. A glória desceu, os irmãos estavam com fome de Deus. Ninguém se perdeu. Por quê? Porque a palavra sustentou no dia mal. Glória! Então, eu não sei contar piada, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei falar da palavra do Senhor. É bem verdade que ela não vai chegar nos ouvidos de todos do jeito que eu gostaria que chegasse. Alguns de tudo que eu falei aqui, de 1 hora e 25 minutos de estudo, vão chegar a 30%. E 70% estavam conversando e vai cair por terra e não vai gravar. Alguns vai chegar a 50%, alguns anotaram, outros não anotaram nada. E alguns a mensagem vai chegar a 100%. Você decide como essa mensagem pode chegar até você. Fato é, o dia mal vai chegar para todos, sem exceção. E quando o dia mal chegar, você vai se lembrar do estudo dessa noite. O que você veio fazer nesse lugar, nessa noite, vai mostrar se você está recebendo estudo no teu espírito ou não. Você entende isso? Amém. Então, as circunstâncias não podem mudar a promessa que Deus fez. Se Ele te prometeu que vai te colocar lá, Ele vai te colocar lá. Independente dos ventos, dos desertos, das quebradas. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Aqueles que creem, dão uma linda salva de palmas a Jesus.